A alteridade Como é o professora reconhecimento de arte, total do outro. quando se talvez coloca a Nós não para mim acreditamos ainda mais mais no evidente outro. Quando o deixamos de quanto uma pensar nova a construção de autoridade corpo, está fazer com presente que a no nosso pessoa corpo. a alteridade é o reconhecimento total do outro. Especificamente quando nós não acreditamos mais no outro, quando deixamos de pensar que o outro pode nos reconhecer, deixamos de nos responsabilizar pelo outro. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be perfect. Reconhecer o outro não é só aceitá-lo, é ser responsável por ele. E esse é o princípio revolucionário da educação. Se nós não somos capazes de nos tornar responsáveis pelo outro, não adianta apenas reconhecê-lo. O simples reconhecimento não nos torna capaz de ser responsáveis a ponto de sentir a dor do outro. Capaz de arriscar. Um professor de dança, quando se coloca a contribuir para uma nova construção de corpo, ou fazer com que a pessoa olhe para o seu corpo e veja ele como uma possibilidade cênica, está muito ligado com a questão da alteridade, porque a experiência vai fazer com que o aluno consiga experimentar esse corpo cenicamente, mas também passa pelo próprio lugar de experimento que o professor ou a professora de dança teve com o seu corpo, porque o corpo cênico ele é um trabalho. Então, quando tu vai te colocar num espaço de ensino e aprendizagem de um corpo cênico em dança, tu está se colocando num lugar de alteridade, porque a construção de presença e de um corpo dançante se coloca no lugar de quem está no lugar de provocador da formação. E o professor está nesse lugar. Então, eu acredito também que essa é uma questão de alteridade na dança. Quando falamos plenamente da ideia de educação para a alteridade, é que nós não precisamos fazer esse estrangeiro se sentir culpado por ser estrangeiro. E quando eu falo estrangeiro, eu não estou falando para vocês que o estrangeiro é simplesmente um haitiano, um boliviano ou um paraguaio que veio estudar numa escola pública brasileira, não é? Eu falo que o estrangeiro está todo dia na sala de aula quando nós encontramos algo que é diferente daquilo que nós chamamos de comum, de padrão. Como professora de artes, talvez fique ainda mais evidente o quanto a alteridade está presente no nosso cotidiano da escola, porque a gente está trabalhando com expressão de emoções, de sentimentos, de pensamentos, e a gente está trabalhando com o processo criativo, que ele envolve a identidade de cada pessoa, envolve a forma de se colocar no mundo. Então, sempre que a gente vê um aluno se expressando através da arte, seja ela artes visuais, ou teatro, ou música, ou dança, eles estão colocando muito de si. Então, para que a gente tenha um olhar sensível como professores e professoras, a gente também precisa observar cada um do grupo como um indivíduo nas suas subjetividades, em tudo que eles têm para trazer e o que trouxe eles a se expressar dessa forma artisticamente.
questão fundamental para nós, né? Aquele que perpetra o ódio é capaz de fazer o estrangeiro, nesse caso essa garota judia numa escola, não sentir raiva do agressor. Ela sente raiva da sua condição. Ela sente raiva de ser o que é, de existir da forma que é. E esse talvez seja o maior ato contraditório da alteridade. Fazer a vítima se transformar numa vítima dela mesma. Especificamente, ela não consegue produzir raiva daquele que emite o ódio, mas ela passa a sentir raiva da condição que ela possui de existir. Por isso é fundamental que o ato de educação não seja somente um ato de reconhecimento, mas seja, acima de tudo, um ato de responsabilização. Quando o outro sofre o preconceito, quando o outro sofre a dor precisa ser universal. O que faz com que o mundo continue tendo grandes problemas em relação à alteridade e que esses problemas sejam um eterno passado que não passa, é efetivamente a nossa incapacidade de reconhecer o outro. Se nós não fizermos isso, seremos incapazes de revolucionar o mundo. E a educação é, por excelência, um projeto coletivo. E se é um projeto coletivo, ela só se dá no exercício da alteridade. Não é possível fazer de outra forma. Pedalado na redenção do manhã. Pessoal fazendo seus exercícios. Alteridade na docência. Para mim, está muito relacionado com isso, com uma relação que se tem entre os agentes dentro de uma sala de aula. Agentes porque todos eles estão agindo, né? Os professores e alunos são agentes. E entre essa relação e as interações que se dão, que passa essa alteridade na docência. Uma das principais experiências como docente, né, como no PIBID que eu estava participando, é tentar trazer essa reflexão dos sujeitos para os alunos e também para nós mesmos, né? É trazer alguns temas, alguns debates em que eles pudessem refletir sobre os seus papéis e sobre o papel do outro, né? Conseguir escutar a voz do diferente, que está sempre entre a gente, né? Está dentro de uma classe, conseguir ouvir escutar, né, essas outras vozes e aprender com o contrário, né? Aprender com o outro, aprender com aquele que com as realidades, com cotidianos que não fazem parte da sua, né? Aprender com o diferente. Os objetivos também sempre eram gerar participações ativas e críticas entre todos na sala de aula, né? Entre todos os agentes que estão ali. Bom dia. Bom dia.